Olá, boa tarde para todo mundo que está aí no Brasil e aqueles que estão nos acompanhando aqui em Portugal. Estamos aqui agora mais um live jornal para você, né? Nós hoje estamos com um tema super interessante, que é tanto para quem é jornalista, para profissional de comunicação, para estudantes e para todos aqueles que consomem conteúdo na internet. Nosso tema de hoje é o webjornalismo e as novas audiências para o ambiente das redes sociais. Então, hoje, nós estamos aqui em Portugal e estamos, no dia de hoje, com dois convidados, e a gente vai chamar aqui rapidamente, daqui a pouco, o Celso Freire, para dar umas considerações iniciais com a gente, mas a gente vai estar falando, assim, de algo muito importante, porque nesse tempo de pandemia, o tempo de internet, as pessoas estão dando muito mais tempo, né, para a internet. E falando de credibilidade, de visibilidade, a transformação da rotina nas redações, a logística, as ferramentas para viabilizar o trabalho do jornalista, as novas audiências nas redes em tempos de pandemia. Então, boa tarde, Celso Freire, tudo bem? Alô, Regina, tudo bem? Como é que está aí em Portugal? Aqui em Belém do Pará, muito calor, né? Em Portugal deve estar friozinho, né? Friozinho gostoso. Então, aqui a gente, como você já falou, a gente vai tratar em relação a essa questão do webjornalismo, uma tendência que já vem de algum tempinho, vamos dizer assim, que se intensificou agora com a questão da pandemia, e a gente nota realmente que houve essa intensificação aí, e a gente vai tirar várias dúvidas, saber se realmente estamos preparados ou não, né? Se os jornalistas ou quem trabalha exatamente com a web está preparado, né? Se está tudo certo, se houve aí pelo menos um avanço, né? Ou então se não estamos ainda correspondendo às expectativas, como é que vai ser daqui para frente? Né? E também os novos meios, essa web que está surgindo aí, e os meios de comunicação tradicionais que estão também tentando se adaptar, né, a esse novo meio da web, né? Muitos dizem que a web ia exatamente acabar com os meios tradicionais, mas a gente vê que a web está sendo uma aliada, né, para os meios de comunicação, rádio, jornal, portal e a TV, né? Tudo isso que vai debater já com os nossos convidados, Regina Sena. E a gente vai estar chamando aqui o nosso convidado de hoje, que são dois convidados, né? São um jornalista e o outro também professor de jornalismo, publicidade e design. Só que eu acho que dá um probleminha com o Rodolfo. A gente vai chamar aqui o professor Luiz Fernando. Um momentinho aqui. Entrou o Rodolfo. Então, seja bem-vindo, Rodolfo Marques, professor Luiz Fernando Assunção. A gente está dando uma boa-vinda aqui para vocês, dá uma palavrinha para a gente, mas antes vou falar aqui quem são os nossos convidados. O jornalista brasileiro Luiz Fernando Assunção é mestre e doutor em Ciências da Comunicação e docente do curso de Ciência da Comunicação na Universidade de Trás-os-Montes, Alto Douro, em Vila Real, aqui em Portugal. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, é um prazer estar participando com vocês dessa discussão aí sobre jornalismo. Ok, bem-vindo. Bem-vindo. Agora, falando com vocês, nosso professor também, Rodolfo Marques, que é doutor em Ciências Políticas e docente nos cursos de Jornalismo, Publicidade e Design Gráfico nas universidades FEAPA e UNAMA. Bem-vindo, professor. Bem-vindo, professor. Tem algum problema? Olá, Regina, professor Luiz Fernando, satisfação, Celso, também é uma honra sempre partilhar aí projetos já ao seu lado e vamos conversar sobre essa temática tão relevante, referente aí à questão do webjornalismo, das novas tendências, das novas formas de consumo. Com certeza vai ser um bate-papo muito bom. Obrigado pelo convite e as ordens. Então, eu vou aqui começar com a primeira pergunta,
mas assim, se quiser logo abrir, Celso, se você quiser começar logo também. Uhum. Mas eu vou dar início aqui assim. Pode falar. O que está mudando? Os professores para falarem para a gente assim. E foi um critério importante de estar convidando professores universitários, porque é justamente que estão sentindo como é que está a preparação para novos profissionais nessas novas realidades. E a pandemia deu para nós, parece que um empurrão, um velocímetro na Travou, né, Regina? Travou. Houve um travamento na live da Regina, né, lá direto lá de Portugal, mas a gente vai conversar exatamente sobre essa questão do webjornalismo, as novas audiências para o ambiente nas redes sociais. Estão me ouvindo bem, Rodolfo e professor Luiz? Sim, estou ouvindo bem. Sim, então deu probleminha só com a live então da Regina. Vamos esperar ela voltar. A gente pode então, já que a gente já está conseguindo conversar por aqui, né? Professor Luiz e professor Rodolfo, bora fazer esse bate-papo a respeito aí da formação, né? Como é que vocês veem a formação dos alunos, principalmente agora para essa questão, né, do webjornalismo? Aí em Portugal, as pessoas estão mais preparadas, estão bem preparadas para essa nova, vamos dizer assim, realidade? Sim, a questão do webjornalismo já se discute já há alguns anos, né? Novos formatos jornalísticos, enfim, o que se pode fazer de futuro do jornalismo a partir da decadência de alguns meios, né? A saber, o meio impresso, por exemplo, que há uns anos atravessa algumas crises, né? De queda de audiência, queda no número da tiragem, né? Então, a partir dessas discussões já feitas em anos anteriores, se discute novos formatos, e aí, nessa questão dos novos formatos, obviamente que a internet é o caminho mais direto e mais seguro para discutir isso, né? E aí entra a questão do webjornalismo, né? E dentro do webjornalismo a gente pode discutir novos formatos já dentro do webjornalismo, né? O que se pode fazer do jornalismo a partir da internet, né? E tem várias discussões sobre esses formatos, né? Vou dar só um exemplo aqui, por exemplo, a questão porque quando se fala em web jornalismo, se fala em rapidez, ou seja, informação em tempo instantâneo, né? Se fala nisso em web jornalismo. E tem uma discussão recente, não tão recente, talvez 1 ou 2 anos aí, para um retorno do webjornalismo às raízes do jornalismo, ou seja, a adoção, por exemplo, do jornalismo chamado jornalismo lento, né, que é um novo formato, quer dizer, novo tanto para o jornalismo impresso, mas novo para o webjornalismo, né, que seria um jornalismo mais aprofundado, aplicado para a web, né. Então, é um pouquinho de quebra de paradigma aí do webjornalismo que se conhece hoje, que é aquele jornalismo instantâneo, notícias curtas, rápidas e etc., né? Esse jornalismo lento vai na contramão disso. É um jornalismo mais aprofundado, de grandes reportagens que são trazidas do jornalismo impresso para o webjornalismo. Então, só para citar algumas discussões que estão ocorrendo em relação à questão do webjornalismo na academia. A gente nota, né, que está ocorrendo realmente, vem ocorrendo essa questão da web. Até o professor Rodolfo Marques também pode falar a respeito dessa questão. A gente nota que antigamente a gente usava muito a escrita do jornal, né, para colocar na web, né? Agora a web vem tendo exatamente essa, vamos dizer assim, essa escrita própria, né, como o professor Fernando falou, né? A tradicional pirâmide invertida não está sendo utilizada, né? Está sendo utilizado um novo formato para uma linguagem web, né? Exatamente, Celso.
corroboro aí o que o professor Luiz Fernando falou. Eu acrescento que o grande desafio hoje está muito no campo da formação, né? A gente tentando aliar aí uma percepção da sociologia ao lado do jornalismo, ou a sociologia do jornalismo. A gente observa que o processo de formação e recrutamento desses novos profissionais, né, que estão dentro do ambiente acadêmico, acaba se tornando um espaço e acaba se tornando um processo mais desafiador. Exatamente para que os alunos acadêmicos e posteriormente profissionais consigam compreender exatamente as características dos meios e, claro, partindo da premissa que a internet acaba sendo o meio ou o canal em que convergem as maiores possibilidades, né? Então, você tem conteúdos em áudio, você tem conteúdos em texto, você tem conteúdos em vídeo, você pode recorrer a um conteúdo, se a gente for considerar a mídia tradicional, o jornal impresso, você pode voltar a mensagem quantas vezes for necessário. Na mídia eletrônica, tradicionalmente não, mas a internet quebra também esse paradigma e, de certa forma, é um desafio você entender, né, o quanto essa tecnologia ela pode auxiliar no sentido da convergência, enquanto o profissional de jornalismo também deve repensar a sua maneira de trabalhar. Eu vejo a internet, Celso, a gente conversa muito sobre isso como um recurso que só amplia as possibilidades do jornalismo e, de certa forma, aumenta a responsabilidade também de quem vai exercer essa atividade. Acho que a Regina voltou, Celso. Regina já está por aqui, Regina Brusel, direto de Portugal. Eu realmente ainda não tinha acontecido isso, caiu mesmo. Eu tive que colocar mais um casaco porque aqui está frio. Tive que colocar mais outro. Olha, então, o que eu ia falar era, acho que vocês já falaram um pouco, né, que era justamente o que está mudando nas novas práticas jornalísticas no ambiente digital. Não sei se vocês já comentaram alguma coisa. Já iniciou um debate a respeito dessa questão da mudança da linguagem, né, através do meio, vamos dizer assim, aquele meio tradicional para a internet. Fica até uma outra pergunta para os professores, professor Luiz Fernando. Não vai de encontro, vamos dizer assim, do que propõe a web de ser uma ferramenta mais rápida, de levar a informação mais rápida do que está sendo colocado agora, como a gente já falou, a respeito da linguagem, uma linguagem mais demorada, com acesso a vários outros produtos, como disse o professor Rodolfo, links para áudio, links para exatamente imagens. Então, um texto mais profundo. Isso não vai de encontro ao que propõe a internet? Olha, uma discussão bem atual agora é a questão do tempo, né? Do nosso tempo como ser humano, ou seja, que as novas tecnologias trouxeram para nós uma apuração desse tempo, ou seja, no tempo que a gente tem novas tecnologias, novos acessos às informações, conteúdos, ao mesmo tempo a gente tem menos tempo para nós mesmos, né? Menos tempo para as nossas vidas, né? Então, curiosamente, a internet e as novas tecnologias trouxeram essa gama de informação que a gente não está conseguindo lidar mais, né? São tantos conteúdos que a gente recebe via internet que a gente não consegue processar todos esses conteúdos. Então, as discussões agora estão nesse caminho, né? De que forma nós podemos organizar isso de alguma forma para que a gente consiga processar as informações importantes que a gente tem, né? E o web jornalismo, no fundo, é isso, porque nós não podemos ficar vendo uma notícia a cada minuto. Nós temos outras coisas para fazer na vida, certo? Nós temos trabalho, temos nosso cotidiano. Apesar do smartphone estar à nossa mão, nós não podemos, de minuto a minuto, por exemplo, ver uma notícia, né? Então, me parece que é um modelo já, esse modelo de web jornalismo já é um modelo que já merece essa reflexão, né? O que se vai fazer a partir disso? Será que é tão necessário uma notícia minuto a minuto realmente para nossas vidas? Ou
seria necessário, talvez, no final do dia, a gente ter um resumão dessas notícias para que você possa sentar e ler essas notícias, né? Então, são novos formatos que se discute a partir do webjornalismo, né? O que se sabe, o que já se discute, é que esse modelo de webjornalismo, ele está fadado, em pouco tempo, talvez, ao fracasso, né? Se continuar dessa forma, nas notícias instantâneas, de minuto a minuto. As pessoas, elas não têm condições de absorver todas essas informações de uma vez só, né? Então, essas discussões que estão sendo feitas na academia em relação a isso. E, professor, então, entrando aqui nesse assunto, é mais do que só os profissionais que não têm tempo de absorver, mas também quem está recebendo o conteúdo não tem tempo também de absorver tanta informação. E aí entra também a informação falsa, entra aí também a informação não completa, entra a informação de 5 linhas e nada mais, só muito factual, e por aí vai. Como é que é, tanto para quem o faz, né, como o senhor agora já comentou, mas para quem recebe, porque o que causou, no caso, assim, eu posso dizer aqui em Portugal também, no início da pandemia, nós tivemos aqui uma enxurrada de notícias que a gente teve que, como quem consome notícia, teve que dar um stand-by, um afastamento, para não entrar em problemas psicológicos, por causa da enxurrada, daquilo que a gente nem aguenta absorver, porque uma coisa nova, claro, o jornalismo está fazendo o seu trabalho, e fez muito bem, faz muito bem, mas como o senhor mesmo falou, essas notícias, minuto a minuto, não estão fazendo bem para quem produz e nem para quem está recebendo, não é? Porque antigamente a gente falava assim, que o jornalista do jornal impresso, né, naquele tempo que o jornal impresso era muito valorizado, que a procura do jornalista era pelo furo, né, quer dizer, o jornal tinha que dar uma notícia antes do concorrente no outro dia, né, se falava isso. E hoje, com o webjornalismo, a gente nem mais existe isso, né, não existe mais furo no jornalismo, por quê? Porque pode até existir um furo de 1 segundo, ou 5 segundos, ou 1 minuto, né? Mas em breve já o concorrente já tem essa informação, já está largando, quer dizer, então o próprio furo no jornalismo já não é mais um instrumento motivacional, vamos dizer assim, para a produção jornalística, né? E isso, é claro, como eu falei anteriormente, isso é listado nos males da internet, né? nas coisas que precisam melhorar no webjornalismo, né? A questão do tempo continua premente, essa discussão, porque quando nós tínhamos jornalismo impresso, ainda havia um tempo de reflexão em cima daquelas informações, em cima daqueles conteúdos, né? Hoje nós não temos mais essa capacidade de reflexão em função da velocidade que está nos atropelando, né? Atropelando não apenas a produção jornalística, não apenas o profissional, como o próprio leitor, né? O próprio receptor dessa informação, né? Não consegue mais fazer uma reflexão em cima de uma notícia que ele recebe a minuto, né? Então, essa seria a discussão. A gente está aqui hoje com bastante problema de internet, né? A gente pede desculpa a todos que estão nos acompanhando e que vão acompanhar depois, que a gente está aqui com um probleminha na internet, mas tudo bem, nós vamos assim. E agora, professores, e se o Celso quer fazer alguma pergunta agora, Celso? Não, eu gostaria de ouvir do Rodolfo Marques, professor Rodolfo, sobre essa questão, exatamente do que foi. Sobre essa questão que o professor estava falando, não é? Exatamente, Então, Rodolfo. Olá, Rodolfo. Está nos ouvindo? A internet hoje está ruim, né? Olá. Pois. Estou ouvindo, só estou abrindo o microfone aqui. Perfeito.
Olá. Deixa eu fazer um comentário. Eu acredito que essa discussão que foi proposta, ela é extremamente importante. E aí, quando o professor Luiz Fernando estava comentando, me reiterou alguns aspectos importantes, né? Essa ideia um conceito antigo do professor Lazarsfeld sobre a disfunção narcotizante, né? O conceito de que nós estamos cada vez mais expostos a mensagens e temos uma capacidade de absorção menor, né? Até mesmo antes da pandemia, a gente ouvia muito aquela ideia da disrupção, né, do conhecimento, informação multidirecional, né? Na verdade, nós estamos vivendo a sociedade da informação e não a sociedade do conhecimento, exatamente porque a gente recebe muita coisa de todas as ordens, principalmente a partir da internet, e acaba nem sempre tendo a possibilidade de armazenar esse tipo de conteúdo e transformar isso em conhecimento. E sobre essa questão, Regina, que você levantou, do tamanho do texto, eu me lembro até que em sala de aula tem 2 tipos de textos que eu passo para os alunos, repasso para a gente poder discutir. Que eu particularmente gosto muito, né, em relação ao conteúdo, que é um blogueiro esportivo aqui do Brasil chamado Cosme Rimoli. Ele escreve para o R7, né, para o portal da Record na internet. Ele sempre escreve em parágrafos muito curtos. Ora, ele informa, ora, ele comenta. Então, é o blog do jornalista Cosme Rimoli. Ele explica, né, que o texto dele tem o tamanho de título e o título tem o tamanho do texto, né, porque ele geralmente faz parágrafos muito curtos. E outro exemplo que eu uso para discutir essa questão do tipo de texto que se aplica no web jornalismo é o do portal Antagonista, né, que são alguns jornalistas que fazem um jornalismo mais político, né, uma abordagem mais contrária a determinados públicos, e as notícias do Antagonista, em geral, são bem curtinhas. É a manchete, 4, 5 linhas, aí fica aquela questão, ou para o leitor buscar outras informações, ou simplesmente para ele ficar com aquele pequeno conteúdo. Eu comparo muito que os textos do Antagonista parecem um tweet, né? O Twitter, até pouco tempo atrás, tinha um limite de 140 caracteres, e como é um espaço para todo mundo, qualquer um se torna ali gerador de conteúdo. Qualquer um, de certa forma, aspas, web jornalista, né? Muitas vezes sem a formação, sem os conceitos. E o Antagonista se enquadra exatamente nesse processo, de notícias curtas, que muitas vezes são mais para gerar impacto, gerar repercussão. E mais recentemente, né, o Twitter fez uma pequena modificação, né? Ampliou, duplicou a possibilidade de você escrever, não são mais 140, são 280 caracteres, e você pode fazer aquelas threads, né? Fazer aqueles fios, aquelas sequências de informação, que não deixam de ser uma característica inerente ao jornalismo praticado hoje na internet, ao web jornalismo. Travou, né? A gente está... Oi. O Rodolfo tem que dar uma ajustada só um pouquinho no áudio, que está realmente... Está mesmo cortando o áudio e... Dá uma falada aí, Rodolfo. É a internet, né? Está travando muito. É a internet, mas também tem um probleminha de áudio também. Mas, assim, vamos seguindo. Esse comentário do professor Luiz, do professor Rodolfo, foi muito importante. Tem aqui um comentário do internauta. Há hoje muitas informações e nem sempre são verídicas. A gente está, como o próprio Rodolfo agora comentou, uma sociedade da informação, mas não uma sociedade do conhecimento. Agora eu entro justamente nisso. Está tendo uma vertente, eu acho que é importante dentro do jornalismo, que é a análise dos fatos, né? Eu queria até que o professor depois comentasse conosco essa busca, e até porque tem muito público para isso, né? São jornalistas que vêm trazendo especialistas, né, que vão trazendo para a população análise sobre o fato, um aprofundamento, que é justamente isso que a gente está aqui na conversa e que tem uma grande dificuldade, tanto para quem faz o conteúdo, como para quem recebe,
essas informações de 5 linhas, e aquela que deixa o público, muitas vezes, sem aprofundamento e sem saber se realmente aquela informação é verídica ou não. A análise, hoje, é uma aposta no jornalismo, em programa jornalístico, professor? É uma aposta positiva? A questão da análise e interpretação das informações, né, vai nessa linha aí de necessidade de revisão de alguns preceitos do web jornalismo atual que eu citei anteriormente. Quer dizer, os preceitos do web jornalismo eram de que as pessoas necessitavam de informações rápidas, curtas, objetivas, porque elas não teriam tempo no seu dia a dia para ler notícias maiores ou informações mais aprofundadas, né? Essa era a linha inicial do web jornalismo quando ele despontou e quando ele começou, né? Quer dizer, as pessoas precisam de notícias curtas, precisam de notícias objetivas, 4 ou 5 linhas, ou 2 parágrafos no máximo, onde as pessoas podem ler rapidamente antes de ir para o trabalho. E isso está mudando, né? E nessa linha aí de mudança, né, claro, entra a questão da análise, interpretação e aprofundamento dos temas, né? O webjornalismo, ele está num momento de encruzilhada, né? Se ele segue ainda perspectiva de informações objetivas, rápidas, ou se ele abre para uma perspectiva de aprofundamento de temas. E aí, Regina, tu não estava no início lá, eu tinha explicado já antes, que algumas correntes já discutem os novos formatos jornalísticos, como o jornalismo lento, por exemplo, que é um aprofundamento de temas específicos dentro da web, né? Então, a partir disso, respondendo a pergunta, é claro, é necessário que haja interpretação dos fatos, que haja discussão dos fatos, aprofundamento dos fatos, porque a sociedade espera isso do jornalismo. A sociedade não espera do jornalismo notícias telegráficas, notícias de 2 ou 3 linhas, porque isso não leva à reflexão, isso não faz as pessoas pensarem, né? E o papel do jornalismo é levar a informação mais completa possível para as pessoas. Então, o webjornalismo precisa repensar alguns aspectos, e esse é um dos aspectos, né? O aprofundamento do conteúdo informado. Isso é muito importante, é muito atual, porque nós estamos tratando de temas na atualidade que refletem na vida das pessoas diretamente. Não é tanto como antes, né? Mas em meio ao que nós vivemos hoje, pandemia, política, né? A situação nacional do Brasil e de outros países aqui da Europa, nós estamos vivendo, assim, um tempo que o jornalismo, mais do que nunca, precisa deixar essa abertura para que as pessoas pensem, não é? Para que as pessoas não sejam levadas a uma conclusão, mas que elas mesmas possam fazer e possam ter a sua conclusão diante de uma informação. E esse jornalismo, eu posso te perguntar assim, professor, e para o Rodolfo também, se nós estamos também vivendo um tempo de um jornalismo mais... se busca mais do que simplesmente grandes meios de comunicação, mas o jornalista, aquele que é credível, aquele que se coloca a serviço da população e aprofunda mais os temas. O jornalismo autoral, o jornalismo cidadão, opinativo, não é? Esse jornalismo que se espera um feedback, né? Que tem resposta e que tem interatividade. Esse também é um jornalismo esperado pela população, e também dentro da academia tem-se conversado muito a respeito. O jornalismo interativo, opinativo, esse que a gente está vendo hoje, justamente dentro dessa realidade das redes sociais? Sim, é preciso colocar 2 aspectos aí. Precisamos falar de jornalismo, né? Estamos falando de jornalismo,
e falando também de redes sociais, né? São, aparentemente, idealmente, coisas diferentes, né? Diferente. Uhum. Falamos de web jornalismo, estamos falando de tratamento de uma informação profissionalmente, né, por um profissional jornalista, que pega o fato, ouve as pessoas, faz entrevistas, faz investigação sobre o tema, ou seja, ele aprofunda aquele tema, né? E quando a gente fala das redes sociais, aí a gente está falando de acesso democratizado à informação e aos conteúdos, ou seja, qualquer pessoa pode produzir hoje numa rede social, qualquer pessoa, não precisa ser jornalista, né? Você entra numa rede social, vai ter informações verdadeiras, informações falsas, informações de entretenimento, informações jornalísticas, enfim, né? De toda a possibilidade de informação ali. Então, me parece que uma discussão que também precisa ser feita é de que forma o jornalismo pode se apropriar ou fazer uma intervenção, por exemplo, nas redes sociais, né? De que forma o jornalismo pode levar aquele know-how profissional que tem nos meios de comunicação para as redes sociais. Porque hoje o que a gente vê é que boa parte da sociedade, eu não tenho informações de números, estatísticas para passar aqui, mas é possível dizer que boa parte da sociedade hoje, ela se informa pelas redes sociais, o que é extremamente perigoso, né? Porque a gente sabe que é através das redes sociais que nós temos os famosos fake news, né? Infelizmente, a sociedade, muitas pessoas estão se informando através das redes sociais e dos fake news, né? Então, acho que essa discussão também precisa ser feita, de que forma o jornalismo pode levar credibilidade para as redes sociais, né? Hoje, o que nós temos nas redes sociais são informações nem sempre credíveis, né? Nem sempre passíveis da verdade. Então, também é uma outra discussão que precisa ser feita. E Celso? Eu quero levantar uma discussão com o professor Rodolfo e também com o professor Luiz Fernando, sobre essas críticas que recebem muitas críticas. E, inclusive, aqui que está acompanhando a gente aqui pelo nosso canal, a Cristina Salvo levantou muito essa questão aí dessas críticas aos profissionais, né? Profissionais comprometidos, com a verdade, com a conduta e tudo mais. A gente nota, vocês que trabalham na educação, na informação dos jornalistas, as pessoas, há exatamente muita reclamação em relação à questão da parcialidade dos jornalistas, né? Principalmente na questão política. Como é que vocês veem essa questão da formação atual dos profissionais do jornalismo e se existe essa parcialidade realmente, tanto no Brasil como em Portugal ou na Europa? Aí pode estar falando o Rodolfo. Ok. Celso, muito interessante a sua pergunta, e eu gostaria de ressaltar que, de fato, esse processo de formação ele é essencial. Aí você tocou num ponto importante, né, uma discussão que é sobre a parcialidade. E aí a gente volta, né, a uma discussão anterior que trata exatamente a respeito da isenção, de você trazer os diferentes níveis de informação, de trazer os diferentes conteúdos para que o ouvinte, o leitor, o espectador, o internauta possa tirar suas próprias conclusões. Nós temos um autor conhecido, inclusive aqui no Brasil, chamado Michel Louvi, em que ele fala que a ideologia ela geralmente está ligada ao posicionamento da classe dominante. E a utopia ela seria um conceito ideológico mais das classes dominadas. Se a gente for falar do ponto de vista jornalístico, a gente tem um desafio aí, principalmente em relação à linha editorial, né? Como disse o professor agora há pouco. Na internet, hoje, qualquer um é gerador de conteúdo. Você não precisa ser vinculado
a um veículo de comunicação vinculado a uma empresa de comunicação para produzir jornalismo propriamente dito. O interessante, claro, que você tem a formação, né, como nós falamos mais cedo, dentro do processo de recrutamento, nas características, dos espaços que o profissional pode ocupar no âmbito da atividade jornalística, mas, de fato, isso, de certa forma, está bem regrado. Claro que pode ter um acompanhamento maior nas diferentes partes do mundo. E eu acrescentaria também que um outro grande desafio, Celso, professor, Regina, é em relação à credibilidade, né? Como o jornalismo, por essência, trabalha com a ideia da imparcialidade, para mim, o conceito que eu acredito mais é na isenção, né, de você apor as diferentes possibilidades e permitir que o internauta, que o leitor, o ouvinte, o espectador tire suas próprias conclusões, aí você bate exatamente na tecla do ofício jornalístico, né, que é trabalhar dois aspectos: a mensagem e a maneira de ser comunicada e a credibilidade da fonte. Então, dentro desse processo, Celso, eu creio que a parcialidade ela tem muito a ver com a capacidade do profissional em entender que ele precisa dar os diferentes níveis de informações, aí, no caso, ele estaria se aproximando mais da imparcialidade ou da isenção, e o outro ponto, o grau de liberdade que ele tem de produzir determinados conteúdos de acordo com a empresa, de acordo com a linha editorial para quem ele presta serviços. E aí, a gente tem, de fato, um grande desafio do jornalismo. Por isso que o trabalho acadêmico, né, como o professor Luiz Fernando falou mais cedo, né, e também essa forma de trabalho que se desenvolve no Brasil e em outras partes do mundo, é fundamental não só para estimular o senso crítico geral, mas para deixar o jornalista ciente do papel que ele precisa desempenhar, em especial na internet. Por que na internet? Porque as coisas são mais rápidas, porque o conteúdo é multidirecional, porque é um processo disruptivo, né? Porque a linguagem, né? Mais cedo também, Celso, você tocou aí na ideia do hipertexto, do hiperlink, da hipermídia. Então, esses conceitos todos, eles precisam ser compreendidos para que a gente ofereça um conteúdo de melhor qualidade. Eu acho que deu uma melhorada. Os internautas, quem está acompanhando a gente, possa dar um ok para saber se melhorou um pouco o áudio. Melhorou bastante. Melhorou? O professor Luiz Fernando pode falar um pouco mais, né, também sobre esse assunto, Regina? Sim. Sim, eu concordo com o professor que a questão da isenção é muito mais importante do que até a questão da imparcialidade, mas é preciso dizer que os alunos, quando eles saem da faculdade, porque na universidade, os alunos de jornalismo, eles aprendem todos os preceitos de jornalismo, de isenção, imparcialidade, enfim, objetividade e etc. E quando ele chega no mercado, ele percebe que nem sempre ele, como profissional jornalista, ele vai poder aplicar aqueles preceitos jornalísticos na empresa que ele trabalha, né? Por quê? Porque, além desses preceitos, há outros aspectos que influenciam a divulgação da informação pelos meios de comunicação. E aí são aspectos políticos, aspectos econômicos, né, da empresa e da linha editorial da empresa que o novo jornalista, recém-saído da faculdade, vai trabalhar. E aí ele percebe que ele está ali numa corda bamba, para que lado ele vai, e é difícil para o novo jornalista que está saindo da faculdade entender esse processo e seguir, né, naqueles preceitos de isenção, de imparcialidade, etc. E não é totalmente possível, isso a gente sabe, né? Ninguém é totalmente imparcial na vida, por mais centrado que ele seja, né? Nós, humanos, nós temos as nossas preferências políticas, futebolísticas, enfim, né? E o jornalista também, apesar dele lutar contra aquilo, né? Lutar pela isenção e levar uma informação isenta às pessoas, ele nem sempre vai conseguir isso, né? Não apenas porque ele
é um ser humano e está suscetível à escolha de determinados aspectos, de determinada interpretação de um fato, mas também porque ele está suscetível a aspectos externos a isso, né, que são aspectos políticos, econômicos, de linha editorial do veículo e etc. Né? Então, é uma utopia de dizermos que o jornalismo ele vai ser, sempre será, 100% isento e 100% imparcial. É uma utopia. Isso não existe. Né? É verdade, isso eu até, antes mesmo de eu começar a falar, eu já ia estar complementando, que imparcial é impossível, não é? Nós não somos robôs, e quem escreve tem ali um ser humano dotado, né, de uma cultura familiar, familiar, a educação, e ali se forma um profissional. Mas aí que está, hoje, o público que aí faz a escolha do canal que assiste, porque ali existe uma linha editorial que o público percebe que não é aquilo que gostaria, mas o público também tem a opção, muito mais só de desligar ou trocar de um canal, é também ir para a internet e na busca, está caindo de novo a nossa internet, na busca de notícias e também de informações aprofundadas que a pessoa que está tá ruim a nossa internet hoje, nosso áudio. Eu consigo te ouvir, Regina. Às vezes dá uma travada, mas eu consigo te ouvir. Internet. O Rodolfo quer falar? Tá um eco, né, ainda, né, Rodolfo? O Rodolfo quer falar? Hoje a internet não está nossa amiga. Eu queria só acrescentar, Regina, professor e Celso, eu queria só acrescentar a questão de que nós temos ainda, como o professor falou um pouco antes, essa questão das pessoas que se informam basicamente pela internet. Né? Então, nós temos esse conceito do nativo digital. Só para a gente ter uma ideia, isso, claro, esses dados são atualizados ano a ano. O dado de hoje, maio de 2020, certamente já é diferente, ainda mais do contexto de pandemia, em relação ao que era em dezembro do ano passado, mas os 4 países do mundo em que você tem mais nativos digitais são Estados Unidos, China, Índia, o Brasil é o 4º nativo digital. O que seria o nativo digital? Né? As pessoas se informam basicamente através da internet. Então, o Brasil hoje, segundo os dados divulgados no ano passado, Datafolha, PGE e outros institutos de pesquisa, nós temos cerca de 40 a 45 milhões de brasileiros que se informam fundamentalmente a partir da internet. Quando a gente coloca, como disse o professor agora há pouco, como a gente coloca a internet como um cenário onde todo mundo informa, onde todo mundo gera conteúdo, onde não existe um filtro muito mais claro, né? Então a gente considera que, de certa forma, há uma preocupação maior em relação a esse tipo de conteúdo que circula. Isso. Tem aqui uma pergunta, eu acho que fica já para o Rodolfo. Se o Rodolfo quiser responder. Pergunta aqui. Como é que vocês enxergam a revolta da grande parte da população brasileira com o jornalismo da Globo? Aqui a gente passa então... Eu posso começar e o Celso e o professor quiserem comentar também. Mas eu queria, Regina, que essa pergunta da Carolina ela é bem interessante. Por quê? Porque a Globo ela sempre teve principalmente desde o período militar, a Globo sempre foi o principal oligopólio, né? O monopólio do conteúdo, em especial televisivo. Como a televisão se tornou a principal mídia do país, né? O conglomerado da Globo tem rádio, tem portal na internet, tem portal esportivo, tem jornal impresso, por exemplo, só no Rio de Janeiro tem o Globo, né, e o Extra, que são os 2 jornais do grupo das organizações Globo, mas a televisão ela acaba sendo o meio mais importante. Então, como ela concentrou um padrão de conteúdo, de entretenimento, de jornalismo, de outros produtos, o que acontece? Tudo que ela faz tem uma repercussão muito grande. E, claro,
quando a gente associa isso a determinados momentos políticos do Brasil, né, o período do fim da ditadura militar, o período da eleição entre Collor e Lula, mais recentemente, em processos de impeachment. Então, o posicionamento que a Globo ocupa em relação aos fenômenos políticos do Brasil, aos processos políticos partidários do Brasil, acabam gerando amor e acaba gerando ódio, acaba gerando uma ojeriza por parte da população. Tanto que a expressão muito utilizada hoje é Globo lixo, né? Principalmente daqueles que são partidários de um determinado grupo político e que se veem, de certa forma, prejudicados pela maneira com a qual a Globo transforma e evidencia as suas informações. É aquela questão, eu penso que é pelo grau de repercussão que a Globo tem, né? E sim, gente, se a mídia não interferisse na vida das pessoas, se o jornalismo não interferisse na vida das pessoas, efetivamente perderiam a razão de ser. Claro que existe um grau de influência e por a Globo monopolizar ou oligopolizar esse tipo de conteúdo, principalmente através da televisão, acaba gerando as reações mais polarizadas possíveis. Eu vejo dessa maneira. Isso, quem quer falar um pouquinho a respeito? Porque eu acho que essa é uma discussão importante, porque o professor também, Luiz, podia falar, e o Celso também, de uma visão tanto do Brasil, e o professor Luiz, que está aqui na Europa, né, e vê essa realidade, ou diferença, ou que está em uma linha editorial aqui em Portugal, que o senhor percebe mais receptível ou não, né, pela população. Podia comentar a respeito um pouquinho, professor, e depois o Celso também pode falar, ou se o Celso quiser agora. Deixa eu só complementar do professor, que é para colocar uma linha na fogueira para o professor Luiz Fernando. A gente nota que realmente a Globo vem sendo muito criticada, não agrada nem a esquerda nem a direita, né? A esquerda, quando elogia a Globo, a direita reclama, e quando a direita elogia a Globo, a esquerda reclama, né? Há uma briga aí muito grande há uma polarização aí muito grande, principalmente aqui no Brasil, né? Por conta do presidente Jair Bolsonaro. Agora, a gente nota realmente um maior empenho em certas televisões para buscar informações que possam atingir um alvo, né? Então, a gente nota que a população vem exatamente sentindo isso. E mesmo, Rodolfo, mesmo a população tendo vários canais, vários lugares para procurar informação através da internet, mas eles sempre vão estar ligados na Globo, que, como você falou, é um canal principal, né, de informação, para saber tudo o que está acontecendo. Até para falar mal, tem que ligar na Globo, né, para poder ficar antenado do que está acontecendo, né? Porque o jornalismo da Globo realmente ele é muito bom. Mas chega a pergunta, professor Luiz Fernando, esse empenho todo aí também não poderia ser feito, em vez só de uma crítica, um exemplo, só para críticas contra o presidente Bolsonaro, mas também não poderia ter feito um empenho exatamente para outros tipos de informação, outros tipos também de levantamento, como falcatruas e roubos na área da política também, não só com o presidente, mas em outras áreas também, voltadas para a política? Olha, me parece que a discussão sobre os meios de comunicação de massa do Brasil, essas discussões precisam ser feitas a partir da análise da estrutura comunicacional existente no Brasil e que não é de hoje, né? É de décadas passadas, né? Onde os meios de comunicação foram concentrados em poucos donos, em poucos proprietários, 4 ou 5 proprietários. Isso vem lá da década de 50, com os diários associados do Chateaubriand, né? Depois passou com a Globo na década de 60, com apoio do regime militar, quando a Globo se associou à Life dos Estados Unidos, que era proibido na época, né? E ela fez essa associação com apoio do governo militar, e foi formando esse monopólio que a gente vê hoje. Então, o que tem que discutir aí é a estrutura desse nicho comunicacional aí. Por quê? Porque hoje as empresas de televisão no Brasil, elas funcionam a partir de uma concessão pública, né? Qual é a concessão pública? Quem dá a concessão pública? É o governo federal que dá a concessão pública
né, e recentemente agora com o aval do Congresso, né, mas, enfim, é um modelo já ultrapassado, né? Nós estamos no século XXI, né? Quer dizer, o governo federal que tem que renovar ou não uma concessão pública de uma televisão, por exemplo, Globo, Record e etc. Então, isso tudo está errado, né? Porque isso acabou fazendo com que esses meios de comunicação no Brasil ficassem concentrados em pouca gente. Hoje nós podemos nomear os proprietários dos grandes meios do Brasil em 5 dedos, né? Talvez 6, né? 5 donos, né? Aí a Globo detém a televisão, detém um portal de notícias, detém uma rede de rádio, tem participações em empresas de telefonia, né? Então, é um monopólio, é um oligopólio que transforma essa empresa num tamanho exagerado, que ela já não é mais uma empresa de comunicação. A Globo não é mais uma empresa de comunicação, de produção de conteúdo jornalístico, por exemplo. Não é, né? É uma empresa muito além disso. E aí, trazendo esses aspectos para a Europa, né, por exemplo, a Europa tem um modelo diferente disso, né? A Alemanha, por exemplo, a Alemanha tem um modelo totalmente diferente do Brasil. Por quê? Porque, ao contrário do Brasil, na Alemanha, os meios de comunicação fortes são públicos, certo? São públicos, não são privados. Então, você vai pegar a Deutsche Welle, lá, que é uma empresa pública, tem participação do governo, né? Várias rádios na Alemanha têm participação do governo. Vamos para a Inglaterra, vamos citar o caso da BBC. A BBC, que é uma das empresas mais credíveis do planeta em termos de produção de conteúdo, certo? É uma empresa pública, né? Quem manda na BBC não é o governo britânico, é a sociedade britânica, né? A sociedade britânica paga cotas, né, anualmente para manter a BBC isenta, né, e livre de interferências políticas, econômicas, etc. Então, para concluir, o que ocorre no Brasil é que o modelo de comunicação no Brasil está errado, né, está antiquado e precisa ser revisto, né? Precisa primeiro terminar com esses oligopólios e monopólios existentes dessas empresas privadas que sempre estiveram ao lado do governo A ou B ou C para aumentar, para crescer e para se manter no poder da mídia no Brasil. Então, é preciso mudar isso primeiro para depois discutir qual o novo modelo que o Brasil necessariamente deveria ter. E a gente, assim, chegou num grau de confusão muito grande, e a gente sabe que é muito importante, que é super importante, os meios de comunicação na vida das pessoas, né? Os meios de comunicação, as notícias, é tudo influencia diretamente. Como é importante hoje, agora, com essa democratização da internet, dos meios de comunicação dentro da internet, né? A gente vem percebendo que eu acho que esse processo talvez esteja acontecendo, não posso dizer assim como uma de iniciativa de alguma instituição, como pelo governo, mas eu acho que a população está começando a mostrar para os grandes meios de comunicação as suas escolhas. E isso também é importante nesse processo de discernimento aí dos grandes meios de comunicação, dos donos da comunicação no mundo, para que essa comunicação seja uma comunicação em que seja contemplada aqueles que também são do outro lado, não é? Eu não sei se o Rodolfo pode comentar alguma coisa a respeito, não sei se está conseguindo falar. Estou. Eu queria só comentar um pouquinho a respeito do que você falou, Regina, e também só um adendo ao que o professor Luiz Fernando falou também, né? Então, muito interessante o caso da BBC, que ele fez referência, que é o principal modelo de emissora pública no mundo, e ainda há um outro aspecto, professor, além de ser exatamente esse conceito de público, né? Boa parte é financiado pela iniciativa privada. Nós tivemos há cerca de 15, 20 anos aquele grande escândalo na mídia britânica,
que gerou o relatório Levinson, né, o relatório do Lord Brian Levinson, que mudou todo o processo de regulamentação da mídia no país. Então, isso é extremamente importante. Enquanto que no Brasil, né, que você tem um modelo público-privado, né, o poder público ele concede os espaços para que seja explorado no nível privado, e você tem várias emissoras de TV que fazem esse tipo de aproveitamento, é essencialmente importante. E como disse a Regina, pegando também esse gancho para fazer esse comentário, o nível de criticidade, o senso crítico do consumidor, de uma maneira geral, né, do leitor, do ouvinte, do espectador, ele está mais aguçado. E, claro, quando você lida com um cenário em que você tem uma possibilidade maior de conteúdos, nem sempre de qualidade, mas você tem uma possibilidade maior na internet, no rádio, na televisão, mesmo na mídia impressa, que se encontra em decadência, mas não acredito que vai morrer, né? Dentro desse processo em que você tem mais opções e ele está mais crítico, a tendência é, claro, que ele busque aquele tipo de conteúdo, aquele tipo de jornalismo que mais atenda às suas demandas, né? Que mais preencha aquilo que efetivamente ele está procurando. E, claro, de certa forma, uma interferência ou uma participação do poder público nesse processo é extremamente relevante para garantir que se mantenha, pelo menos, um nível mínimo de qualidade. É verdade. E essa discussão aqui é uma discussão que vai além, né? Porque é muito atual e a gente está vivendo na pele jornalistas, colegas aí, também, né? Dentro agora da pandemia, desse expondo, colegas aí infectados, dentro de um trabalho também exaustivo, não é? Muitos colegas aí do rádio, não é? E Celso, colegas do rádio, né, que faleceram, muitos jornalistas também fora da rádio também que estão doentes e que agora estão também retomando os trabalhos, não é? Então, dentro dessa realidade agora de pandemia, agora a população está consumindo muito mais internet do que antes. A gente ouve, como eu falei no início, galopamos aí mais ou menos uns 5 anos, em pouco tempo. O que, nessa reflexão que a gente está fazendo hoje, dentro da Academia de Jornalismo, o que seria mais, não mais, né? Mas o que está sendo discutido na questão dessa preparação desse profissional. Eu sei que a gente está aqui, posso estar falando de uma forma redundante, mas aqueles que estão na ativa estão se vendo aí, como o professor mesmo Luiz falou, sem tempo nem para si, né? Nem para a família, nem para nada, porque nós estamos numa sociedade que está correndo demais e a notícia também, o que nos leva em pouco aprofundamento e pouco conhecimento. E o que o jornalista de hoje e o jornalista que está se preparando aí para entrar no mercado de trabalho precisa para que não haja aí um impacto tão negativo na entrada do mercado. Que alguém pode falar? Olha, essa pandemia ela vai trazer momentos muito complicados para o jornalismo em termos profissionais, né? Porque já está ocorrendo, né, um número de... No Brasil, eu sei que está, aqui em Portugal ainda não, mas vai ocorrer, as demissões de jornalistas, né, em função da queda de receitas, porque os jornais, principalmente jornais impressos aqui em Portugal, eles naturalmente tiveram uma queda, né, de tiragem, né, queda de venda desses jornais, e isso naturalmente refletiu queda nos anúncios publicitários, e isso naturalmente refletiu, né, vai refletir ainda na questão do faturamento dessas empresas. E aí, naturalmente, vai haver muitas demissões, e vai haver uma maior dificuldade, inclusive, para os novos jornalismos, né, para os jornalistas, os recém-formados, que vão estar saindo, porque eles vão sair da faculdade e enfrentar diretamente um mercado em crise, em recessão, né? Então, é complicado, vai ser uma situação complicada, eu prevejo aí nesse ano e no próximo ano, nos próximos 2 anos, talvez, aqui em Portugal,
uma dificuldade de absorção desses novos jornalistas, né? E pelas demissões também. Mas, já que eu falei da questão da pandemia, eu vou aqui acrescentar também que, do ponto de vista jornalístico, é possível que também haja uma modificação aí nos parâmetros pós-pandêmicos, né? Na pandemia, nós tivemos um crescimento exponencial de audiência, né, dos meios de comunicação, as pessoas queriam se informar, e veja, essa audiência não cresceu nas redes sociais, ela cresceu nos veículos de comunicação jornalísticos, as pessoas, a sociedade, eu estou falando basicamente aqui de Portugal, mas no Brasil ocorreu um fenômeno parecido, as pessoas queriam se informar na televisão, no rádio, no jornal, queriam se informar através do jornalismo, e não nas redes sociais. E aí talvez venha uma mudança de paradigma para os próximos tempos do jornalismo, né? Talvez a sociedade tenha percebido realmente que as informações mais credíveis que eles podem ter sobre determinados fatos, no caso a pandemia, viria do jornalismo, não de outras informações, não de outros produtores de conteúdo, né? Então, eu vejo que essa modificação vai ocorrer aqui nos próximos anos nos veículos de comunicação. A tendência é que a sociedade tenha mais vontade de participar, de dar sugestões, de fazer críticas, de participar dos veículos de comunicação, desses produtores de conteúdo jornalístico, né? Eu acho que é uma tendência muito forte, pós-pandemia, disso acontecer, principalmente pelo que a gente está vendo ao longo dessa pandemia aí, né? Professor, aproveitando que tem um comentário aí, já que o senhor está na tela, podia responder. Leia para ele, né? Aqui diz, não seria contraditório o discurso do professor Luiz em dizer que o governo atual é detentor e controlador das redes de comunicação? Não, eu não falei que o governo atual é detentor, eu falei que concessões são liberadas pelo governo federal. Eu não falei deste governo federal, né? Deste também, mas dos outros anteriores, né? Todos os governos federais que passaram pelo Brasil, detentores dessas concessões, foram os responsáveis da manutenção desse modelo, primeiro, né, pela renovação das concessões desses veículos. Todos os governos fizeram isso. E o governo federal atual vai fazer, né, embora haja algumas falas aí dizendo que talvez a concessão da Rede Globo não seja renovada. Vai ser renovada. Em 2022, se não me engano, vence a concessão da Globo, vai ser renovada, né? Não tenha dúvida disso, independente do governo que estiver no poder, essa concessão vai ser renovada, porque o modelo está errado, né? Não é o modelo deste governo federal que está aí, ou do que estava no governo passado, não, é o modelo geral que está errado e que precisa ser mudado, né? Enfim, então, cada governo usufrui dessa lei, que é uma lei já ultrapassada, né, dessas concessões da televisão. É simples. Verdade, é simples assim, né, como a gente disse. Então, o Celso, você teria, o professor Rodolfo queria comentar a respeito, ou o Celso? Eu só queria comentar, porque o nosso debate aqui está bem legal, bem interessante também aqui nos nossos comentários, né? Marcos Tena, Cristina Sal, Alex Cabral, todo mundo comentando. A Cristina disse que, porque eu falei que eu elogiei o jornalismo da Globo, e ela disse que o jornalismo da Globo não é bom nem um pouco, né? Ela discorda. Não, eu estava falando em relação à questão da qualidade, né, dos profissionais. O jornalismo da Globo é bom, realmente, a qualidade. A Globo, ela tem um conglomerado que são dos mais... os veículos são premiados, né, premiadíssimos, são os primeiros colocados. Tem a Folha de São Paulo, que também é uma, vamos dizer assim, que está recebendo muitas críticas também, tem uma qualidade muito boa, né? Agora, eu ressalto assim, estou falando em relação ao jornalismo com reportagens especiais, né, de profissionais, os profissionais são muito bons. Agora, se eles estão indo para um outro lado, né, que não sei se a Cristina concorda, se muita gente não concorda, isso aí é questão editorial. Mas na questão mesmo de formação, de matérias, de reportagens, a Globo é muito boa, sim.
Eu só acho, em relação a isso, essa questão dos profissionais. São profissionais muito bons, agora, se eles não estão sendo bem, vamos dizer assim, colocados ou reconhecidos, aí já é questão editorial. Eu quero deixar uma pergunta também para o professor Rodolfo agora, e depois para o professor Luiz, a respeito das condições, né, com que essa nova pandemia nos trouxe. O jornalismo, ele como disse a Regina, acredito que a gente houve um salto aí de pelo menos uns 5 anos, né? E acredito que a gente aqui no Brasil nós não estávamos preparados para essas condições de trabalho em home office. Mas o jornalismo tem uma tendência do jornalismo de ficar, como se diz, aquele jornalismo mais centrado dentro das redações, né? Até por conta da falta de condições dos próprios empresários, né? Das condições dos empresários em manter equipes na rua, e também da facilidade, né? Com que as ferramentas das mídias sociais ajudam bastante você a conseguir entrevistas e também dá para fazer um jornalismo sem sair exatamente da redação ou mesmo de casa. É isso que vai acontecer? Esse é o jornalismo mesmo que se apresenta agora e vai ser no futuro também, professor Rodolfo, depois professor Luiz? Eu identifico que é uma tendência que tende a se consolidar, né, principalmente no período pós-pandemia, porque, de certa forma, as empresas também estão considerando que há uma possibilidade, né, de você não ter o profissional na sua estrutura. Então, você pode, às vezes, até terceirizar algum tipo de serviço. Eu concordo com você. O mundo inteiro, na verdade, não se preparou para um contexto como esse de pandemia. Acrescentaria que, como o jornalismo foi incluído, e a gente tem clareza disso, né, como um dos serviços essenciais, né, nessa questão de mediar o conteúdo, mediar a informação para a população, para a sociedade de uma maneira geral, né, e o trabalho jornalístico vem sendo extremamente relevante, principalmente, né, nos veículos tradicionais, mesmo em alguns veículos não tão tradicionais assim, principalmente como fontes para que você possa se informar em relação ao que está acontecendo. Essa questão do jornalista sentado, né, o jornalista pela internet, o jornalista que faz entrevista pelo WhatsApp, que faz entrevista por telefone, que já era uma tendência anterior, mas acho que o WhatsApp hoje, o próprio e-mail, ele vem se consolidando ainda mais, ou até mesmo espaços como esse, né? Isso é um novo nível de profissionalização da atividade jornalística, é uma outra tendência, é uma outra característica que, de certa forma, vai gerar uma seleção, né? Vai ver aqueles que mais se adaptaram a essas novas tendências, aqueles que mais se adaptaram a essas novas características tendem a ter uma longevidade maior na atividade jornalística, porque eu observo que o jornalismo, assim como outras atividades, tende a estar mais nesse modelo do teletrabalho, modelo do home office, modelo em que necessariamente você não será obrigado, muitas vezes, a estar no escritório, numa redação. Então, eu vejo, sim, que é uma tendência que tende a ficar por um bom tempo, né? Tende a ser algo que vai se tornar mais efetivo e, ao mesmo tempo, gera no jornalista uma necessidade de se reinventar e ver possibilidades. Porque a gente sabe, né? Uma entrevista pelo WhatsApp, uma entrevista por e-mail, traz muita facilidade em relação à agilidade e em relação à praticidade. Mas você perde a oportunidade, muitas vezes, de extrair algo a mais do contato pessoal, extrair uma informação, muitas vezes extraoficial, um conteúdo em que o contato pessoal realmente ele é insubstituível. E o professor Luiz, podia comentar? Sim, essa pandemia nos trouxe alguns aspectos diferentes na nossa vida, e um dos principais aspectos foi a questão do distanciamento social, né? E agora estou falando aqui de Portugal especificamente, né, onde foi necessário e a sociedade comprou essa necessidade de ter distanciamento social, e as empresas de comunicação também adotaram isso, né? Então,
esse distanciamento social, essa necessidade de distanciamento social, atingiu em cheio as empresas de comunicação aqui em Portugal. Né? Oi? Então, a maioria dos jornalistas aqui em Portugal passou a trabalhar de forma remotamente, em casa, né? E as redações passaram a funcionar em turnos, né? Turnos diferentes, grupos diferentes, para que, se um grupo pegasse o vírus, pudesse identificar, e aí o outro grupo poderia manter a produção de conteúdo de qualquer forma. As entrevistas passaram a ser através de aplicativos, né, de videoconferência, e aí uma das reclamações especiais dos jornalistas aqui em Portugal é de que essas entrevistas muitas entrevistas coletivas foram feitas em videoconferência, e a reclamação dos jornalistas é que não havia réplica, né? Quer dizer, o entrevistado, ele respondia e pronto, passava já para outra pergunta, não havia aquela possibilidade de diálogo entre quem estava fazendo a pergunta e quem estava respondendo, como naturalmente uma entrevista coletiva normal, né, presencial. E isso não está acontecendo, então é uma reclamação também. E também houve uma mudança na produção, no processo de produção da informação aqui, né? Por exemplo, e no Brasil também tem ocorrido. Por exemplo, é interessante você ver em algumas televisões o próprio entrevistado segurar o seu microfone, né? Quer dizer, não é mais o jornalista que segura o microfone, e é o próprio entrevistado que está segurando o seu microfone para manter o distanciamento, né, do jornalista, né? É uma modificação, né? As próprias reuniões de pauta mudaram, né? Hoje elas são feitas no começo do dia de forma remota, através da videoconferência. Enfim, houve muitas modificações. Agora, por exemplo, se pegarmos o meio rádio, é possível o meio rádio ficar 90% em teletrabalho, né? É possível, né? Os apresentadores dos programas ficam em suas casas apresentando o programa, não há problema. Agora, há um problema aí na questão da televisão, né? Como é que 90% dos funcionários de uma televisão, que precisam produzir telejornais a todo momento, pode ficar em casa? Aqui em Portugal, por exemplo, chegou no máximo a 50%, né, de teletrabalho dentro das redações de televisão. Os outros 50% estavam nas redações. Então, falei isso tudo para dizer que, provavelmente, né, no mundo pós-pandemia, né, no mundo jornalístico pós-pandemia, muitos desses processos serão modificados. Muitos desses processos de produção jornalística serão modificados a partir de experiências obtidas durante a pandemia. E uma dessas experiências que não é boa para o jornalista é de que muita gente pode trabalhar fora da redação, ou seja, pode ser um prestador de serviço, né, para a empresa jornalística. E aí é um problema, por quê? Porque as empresas podem querer contratar esse jornalista como um prestador de serviço. Aqui em Portugal, chama-se Recibo Verde, por exemplo, no Brasil, é prestador de serviço, não é contratado, né, em regime integral, né, recebe através de recibos que ele mesmo emite. Então, um dos problemas gerados por essa mudança de processos produtivos no jornalismo pode ser esse, né, que as empresas perceberem que elas não precisam tanto jornalistas dentro de uma redação ao mesmo tempo, né, e 30% dessa redação pode trabalhar em casa, por exemplo, e naturalmente vai receber menos, né? Então, eu creio que vai haver muitas modificações nesses processos aí depois da volta à normalidade na questão jornalística. Poxa, estou aqui com um assunto que é muito bom mesmo, que a gente podia alargar mais tempo aqui, que a gente ia conversar muita coisa, né? Mas, assim, a gente está percebendo também agora, não sei se há algum comentário que o Rodolfo quer fazer, ou que o professor Luiz falou, ou o Celso, não? Tá. Então... Não, eu só queria rapidinho. Eu acho que vai ser uma pena, assim, em relação à questão do contato com o entrevistado, né? Aquele contato humano, vamos dizer assim, aquilo ali vai se perder muito, e a gente vai perder muitas informações
com essa questão do jornalismo sentado, né? Do jornalismo de redação, jornalismo, vamos dizer assim, que fica parado, né? A gente vai perder muitas condições de conseguir informações importantes sem esse contato. Então, só um adendo. Uhum. Assim, como é que é visto também a gente está percebendo a migração das grandes empresas de jornalismo para o YouTube, por exemplo, não é? A mesma produção que é feita em grandes canais de televisão, com toda a logística e que um jornalismo é produzido e precisa, né? De tanto como de equipamento, estúdio e pessoal trabalhando. Agora, como é visto, acho que uma das transformações, não sei se estou errada, mas é que eu percebo, esses profissionais também que vão ser dispensados, ou os profissionais também que vão diminuir o seu tempo de trabalho, não é? Em recibos verdes, como é que é feito aqui em Portugal, ou em layoff, como está sendo já no Brasil, né? O próprio Celso e alguns outros jornalistas, eu não sei se já está em layoff, e assim dizer, também recebe menos. E esse ambiente de rede, YouTube, essa produção que hoje as grandes meios de comunicação estão vindo, como também a gente sabe que grandes jornalistas também que estavam nesses grandes meios estão vindo e migrando para o YouTube, para esse espaço, né? Isso é já aquela mudança que, é claro que a gente está vendo isso de forma, ainda não é uma forma gradual, não está acontecendo de uma forma explosiva, é uma forma gradual. A gente está percebendo de jornalistas, às vezes, antigos jornalistas da Globo estão no YouTube, e vice-versa. E, aliás, e outros jornalistas também de grandes meios de comunicação estão vindo para o YouTube. Isso já é um reflexo da pandemia ou já estava acontecendo antes? Já é o pós-pandemia? O jornalismo sobrevivendo no pós-pandemia? Olha, eu acho que... Não sei quem vai falar aí. Eu acho que a pandemia potencializou. Eu acho que fortaleceu essa ideia de que é possível produzir coisas de dentro de casa, por exemplo, né? E aí, esse fenômeno de lives que nós temos aí, né, porque eu acho interessante a live, porque a live, ela está sendo feita por muitas pessoas, jornalistas ou não jornalistas, né, políticos têm feito lives, boas, inclusive, com entrevistas, né? E essas lives, elas mostram uma conversa, né? Não mostram uma entrevista formal entre um jornalista e o entrevistado. Me parece que ela é algo mais espontâneo, né? E isso surgiu basicamente nessa pandemia. E a questão do fortalecimento dessas informações via YouTube ou outras redes sociais por jornalistas, isso é extremamente benéfico, né? Porque é uma nova oportunidade que está surgindo aí para os jornalistas produzirem conteúdos de forma, às vezes, mais com redução de custos, mais baratas, pode produzir um conteúdo com uma equipe de 1 ou 2 pessoas, né, fazer um jornal no YouTube semanal mais barato, vamos dizer assim. Isso a pandemia acabou trazendo de bom, né, porque está potencializando essas possibilidades de se fazer jornalismo através do ambiente online, né? Então, acho isso bem interessante, e eu creio que seja um fenômeno que vai continuar depois da pandemia. Rodolfo, quer comentar? Eu acredito também, né, que, na verdade, a pandemia ela veio para potencializar, ela veio para ampliar esse nível de possibilidade. De certa forma, por exemplo, a ideia das lives elas já existiam, obviamente, né, mas elas foram potencializadas e as próprias plataformas ampliaram essas possibilidades, né? As próprias plataformas, elas criaram outros caminhos. Então, hoje você já consegue deixar um vídeo com uma duração maior, você já consegue deixar numa plataforma em que haja um acesso maior por parte das pessoas, você consegue ampliar o número de pessoas que participam, né? Então, muitas vezes é isso, né? Você gera um conteúdo em que as pessoas podem dialogar, as pessoas podem trocar ideias e desmistifica um pouco aquele aspecto exclusivo da entrevista, né? Que continua sendo e continuará sendo
uma das ferramentas principais no âmbito do jornalismo. A entrevista ela requer algumas aptidões, algumas características essenciais de quem vai fazer aquela entrevista, quem vai ser o entrevistador, mas, por outro lado, com um aspecto inventivo, né, e como também um aspecto experimental, o YouTube, o Instagram e outras plataformas acabam proporcionando que você gere conteúdos com uma estrutura mais simples e num processo mais experimental. Celso, então, assim, no nosso tempo que já vai adiantado, né? A gente tem outras perguntas, mas, assim, a gente já poderia dar aqui um fechamento para a gente entrar para a nossa finalização, Celso? Sim, vamos já, né, realizar esse fechamento, né? E lembrando, né, Regina, que o pessoal que está participando aqui com a gente aqui também, todas as perguntas vão ser repassadas, né, para os nossos debatedores e tudo mais, né? Então, ficou bem legal e quero agradecer a participação dos nossos internautas aí, fazendo um debate muito interessante, né, exatamente aqui na nossa live. Deixar como principal alerta, né, Regina, essa questão aí do novo modelo, né, que está se desenhando não só para o jornalismo, para o webjornalismo, mas também para várias profissões, né? Tem pesquisas que informam que os filhos e os netos, né, as pessoas que ainda vão nascer, vão participar de profissões que ainda não existem, né? Interessante isso, porque com essa questão da internet veio mudar o mundo, né? Mudar o mundo ainda, essas questões das redes sociais e tudo mais. O que gostaria de dar uma dica assim, para pessoas que sempre reclamam, né, na questão da linha editorial, é que buscar sempre informações em outros sites, né? Vai em busca de informação no lugar certo, no lugar correto. Por exemplo, a pessoa quer uma informação, uma dica, uma informação sobre o presidente, vai lá na agência Estado, ou na agência do Brasil, ela dizendo, né? Agência Brasil. A pessoa quer uma informação mais detalhada do que está ocorrendo no Senado Federal, tem as páginas do Congresso, né? Então, tem como a pessoa se informar, né? E agora, hoje em diante também, né? Desde agora há pouco tempo, e também vem intensificando essa questão dos blogs, né? Então, a pessoa já busca outras informações, sempre fica a dica aí para a pessoa buscar informações nos lugares corretos para se informar melhor, para se informar bem, né, Regina? É muito interessante o que o Celso agora acabou de falar, porque é justamente isso, que a gente vê um pouco de estagnação do próprio público, mas também, né, como o Rodolfo havia dito, o público em geral mudou muito, ele está bem atento, está acompanhando, está tendo uma posição bem crítica em relação aos acontecimentos. Então, isso que o Celso agora falou, completa bastante isso, porque quando a população está vendo que uma notícia a respeito, né, isso é importante, é a gente buscar. Eu não estou contente com essa notícia nesse meio de comunicação, mas eu posso ir direto da fonte. Eu vou na fonte da notícia, não é? O que o jornalista citou, eu não fiquei contente, então eu próprio vou no Google, né, e procuro direto na fonte a informação que eu estou querendo. E a gente, parece que o público também já se acostumou um pouco com a informação já mastigada, né? E não procura. Isso é alguns, com certeza. Porque o público, em geral, eu acho que está bem mais atento em relação a isso. Então, é buscar, né, como o Celso falou, as fontes da informação primária, das citações das matérias. E a gente ali pode também ficar muito mais contemplado do que o veículo de comunicação nos deu a respeito, não é isso? Exatamente. Então, assim, como está no nosso tempo já esgotado, já estamos bastante, a gente vai fazer agora, deixa eu ver se eu consigo, aqui. Assim, dentro do nosso propósito aqui do Live Jornal, né? O Live Jornal é um programa digital, não é só uma live, mas é um programa digital que a gente tenta aqui reunir jornalistas falantes da língua portuguesa espalhados pelo mundo, não é? A gente tenta aqui os contatos durante a semana de jornalistas no Japão, nos Estados Unidos, os falantes da língua portuguesa, trazendo para cá com uma pauta só, né? Com a visão mais ampliada
de acordo com a realidade e a cultura do lugar onde esse jornalista está. Então, é isso que a gente está tentando colocar aqui. E para a gente dar aqui uma dica final do nosso live jornal, uma dica cultural que a gente vai dar aqui, é aqui em Portugal, que está acontecendo, para finalizar, depois eu vou estar deixando no meu Facebook essa dica cultural, tá bom, gente? E aí o Celso também vai comentar alguma coisa. Mas é assim, como da vez passada também eu deixei uma dica de um teatro online aqui em Portugal que está acontecendo, eu vou deixar para aqueles admiradores do cinema de animação, que aqui em Portugal vai estar acontecendo uma mostra de cinema de animação dos próximos dias 25 a 31 de maio, é o hashtag Mostra em Casa, né? E o site é mostraemcasa.com.pt, você vai lá, e nesse período agora vai estar tendo essas amostras de cinema de animação, e aí você procura, e vai estar tendo essa oportunidade de amostra de animação, de cinema nacional e internacional, né, de curtas e outras coisas mais. Já são 20 anos que essa mostra em casa acontece, e está felicitando todos aqueles que querem acompanhar online a participar dessa programação do dia 25 a 31 de maio. Eu vou estar deixando lá no meu Facebook o endereço e as informações a mais. Celso? Tem uma dica muito boa também, que as pessoas que queiram frequentar o Teatro da Paz, né? O Teatro da Paz, ele foi montado, foi criado e foi construído na época da borrasca, né? Aqui em Belém do Pará. E o Teatro da Paz, muita gente já não pode frequentar agora, né? Por causa exatamente da pandemia, mas pode ter uma visita virtual, né? Você pode entrar na agenciapa.gov.br, que aí tem todo um encaminhamento legal para que as pessoas possam ver o Teatro da Paz por dentro, né? Fazer aquele tour, né? Como se diz, já que não pode ser pessoalmente, mas pode ser virtualmente, né? Essa visita ao Teatro da Paz, que é palco de diversas peças encenadas aqui, nacionais, internacionais e regionais também. Fica a dica aí para o Teatro da Paz, agenciapa.gov.br, você vai ter todas as informações lá, Regina. Aí a gente vai aqui, né, se despedindo, o Rodolfo pode ter dado uma caída na internet. Tá aí, Rodolfo? E a gente vai se despedindo, agradecendo, né? Agradecendo aqui a todos os nossos participantes que deram aí seu tempo, para uma hora e alguns minutos, para essa discussão tão calorosa, tão importante para o nosso grupo de hoje, né? Tanto a nível profissional, acadêmico, como também população em geral. Eu agradeço muito mesmo a participação do Luiz Fernando Assunção, né, docente da Universidade Cidade, aqui em Portugal, em Vila Real. Muito obrigada, Rodolfo, muito obrigada, não é? Sempre esses profissionais e jornalistas aí que estão, né, ex também aqui, aluna do professor Rodolfo, né, estamos aqui juntos, é muito bom, né, a gente está, os nossos mestres aí, nos contemplando também as informações tão importantes e aprofundadas a respeito desse assunto. Muito obrigado, Celso. Ele tem alguma coisa? O Rodolfo quer falar com você, Não, eu queria só agradecer a oportunidade mais uma vez, segunda vez que eu participo, estou sempre à disposição. Satisfação, professor Luiz, em conhecer e aprender também com você, foi uma experiência muito boa, e a ideia sempre é essa, a ideia é que a gente possa trocar, né? Trocar impressões, trocar opiniões e aprendermos juntos. Em períodos como a pandemia, né, todo tipo de diálogo ele é extremamente importante. Um diálogo sobre o web jornalismo se torna ainda mais relevante e é um espaço de aprendizado para todos nós. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada, Rodolfo. Só quer alguma coisa? Obrigado pela oportunidade para participar dessa discussão, que eu acho que é importante, e sempre estou à disposição se precisar. Um abraço. Obrigada, então. A gente vai aqui se despedindo, dizendo muito obrigado a todos que participaram, né, Celso? O Marcos Sena, a Carolina, a Cristina Sal, a todos os participantes aqui, a Maria Lúcia,
E por aí vai. Foi um debate bem proveitoso, realmente, né? Isso, foi muito proveitoso. Apesar dos nossos problemas aí de internet, eu acho que depois, quem não conseguiu assistir, eu vou tentar dar uma editada um pouquinho aonde a gente teve grandes problemas, para melhorar o entendimento daqueles que vão assistir depois, viu? Eu agradeço, muito obrigado mesmo, e a gente volta no próximo sábado, no mesmo horário e no mesmo lugar. A gente está aqui em Portugal, estamos no Brasil, né? E no mundo inteiro. Obrigado, e até mais. Até sábado. Até sábado. Até sábado, gente. Obrigada pela participação de todos, viu? Até sábado com mais um Live Jornal. Não esqueça, às 14 horas aí no Brasil e às 18 horas aqui em Portugal. Não esqueça de deixar também sugestões, comentários lá no YouTube a respeito do Live Jornal, que agora nós estamos aqui nessa 5ª edição, mas tivemos outras aí, e você, e o seu comentário, a sua opinião é muito importante para que a gente cresça aqui o canal e a informação. Obrigada, uma boa tarde.